estranho como essa geração de imagens de AI, dizem teoricamente que é, né? Consegue fazer um design tão amplificado, com tantos detalhes minuciosos, mas o rosto das bonecas das mulheres é tudo meio disforme, meio... A boca maior que o rosto, um rosto pequeno, mas com a boca maior que o rosto. A pessoa pode ter uma boca grande, mas geralmente quem tem os lábios mais largos tem um rosto maior. Porque Isso segue um... Isso segue uma simetria do rosto da pessoa real, né? Mas a IA não tem esse... Ela não consegue gerar um rosto humano de acordo com que as coisas fiquem tudo do tamanho certo, do jeito que o rosto humano é. Independente da pessoa ser negra, ou ser branca, ou ser índio, mas existe uma regra, e ela não segue essa regra, ela não consegue... Então fica meio disforme. Eu não sei se é de propósito. Eu só sei de uma coisa, essa morena aí, ela tá com a cara de rã, de réptil, e aquelas loiras ali tá com a cara de órgãos genitais. Tá como se fosse loura, mas ela tem o cabelo... Ela tem os cabelos claros, né, e pele muito branca, mas o rosto é disforme. A regra eu esqueci o nome que se dá, é a regra do rosto da pessoa, da simetria, né, é disforme, aí fica com a cara de órgãos genitais. Pra não dizer, né, uma cara de pênis, porque é o que está e tá com a cara de... Ou de buceta, né, tá muito estranho esse rosto dessas mulheres. Eu acho estranho como é que a AI consegue gerar imagens tão incríveis, mas o rosto das mulheres é tudo disforme, é tudo estranho, e o olho não tem brilho nos olhos dela. Essa aí mesmo, essa morena aí tá sem brilho nos olhos, as outras têm brilho nos olhos, mas elas olham meio assim, meio pro lado, assim, com um ar de cinismo, com um ar de deboche. É muito estranho isso, entendeu? Não sei qual a ideia dessa coisa, não. O que ela quer com isso tudo? Sobre as meninas, né, andando de patins, de patinete, isso é uma modalidade de transporte usado pra lazer, né, pra lazer. Isso aí é normal nos bairros. Eu já brinquei muito de patins, brinquei de patinete também, já andei de patinete, andei de patins. Não sei não, se tem a ver com a Alemanha, que os alemães gostam de andar de patins. Eu acho que qualquer lugar que você mora num bairro que tem a rua asfaltada, você vai poder, se não tiver muito carro, você vai poder usar patins. Essa média aí também da pigmentação do cabelo e da coisa, tá mostrando um lugar como se todo mundo fosse despigmentado, como não tivesse mais ninguém que tivesse cabelos mais castanhos escuros. Todo mundo nesse lugar é despigmentado. Sem cor, são muito... Os cabelos só louro, não tem nenhum que tem o cabelo nem castanho escuro. E os homens, quando aparecem, são homens velhos, cabelo grisalho, uma coisa estranha também. Aí nessa outra aí gerou só uma sozinha, ela tá sozinha e ela tem a pele mais bronzeada e o cabelo mais escuro, né? Não sei não o que ela quer dizer com isso aí, não. Aí parece esse bicho aí, que ela coloca como um tom ameaçador, um tom de ameaça. Olha, minha filha, eu posso dizer uma coisa pra você. Existe um país chamado Alemanha, mas eu acho que se existir esse país na vida real, né? Essas ideias que você tem sobre Alemanha e sobre ser alemão é delírio, não tem nada disso não. Não é nada disso aí não, sobre a Alemanha não. Isso também tá muito estranho isso aí, entendeu? Eu conheci muita gente aqui que tem olhos azuis, a minha irmã mesmo tem, a minha irmã tem olho azul, é bem branca a minha irmã. Minha mãe também é branca, meu pai é branco, mas eles têm cabelo castanho, eles ainda têm pigmentação, bastante pigmentação ainda. Eles ainda têm cabelos castanhos escuros, mas a minha irmã nasceu com olho azul, mas eles são brancos, né? E é isso, essa coisa aí de essa Alemanha fictícia aí, todo mundo ser muito loiro, não é realidade não. Se existe, né? Um mundo paralelo aqui em Recife, onde moram aqui alemães. Eu não sei, eu sei que minha mãe, ela fala português, né? Minha mãe é descendente italiana, também é descendente de alemão. Meu pai, eu não sei direito a origem. Meu pai é descendente de português também. Mas não sei não se isso é um mundo paralelo não. Mas se fosse um mundo paralelo, as pessoas não seriam assim tão despigmentadas, tão loiras. Todo mundo tem que ser loiro na Alemanha. Não acho que seja verdade não. Muito loiro não. As pessoas são brancas, mas nem todo mundo tem o cabelo muito claro, despigmentado. Então isso aí também é uma ilusão, entendeu? É uma ilusão. Como eu já falei, se a pessoa quer que seja assim como aquela do Egito lá, em que as pessoas são daquele jeito porque moram no Egito, se ela quer que isso seja real, ela faz isso aí, geração de AI, aí dá o palpite à inteligência artificial. Mas a inteligência artificial não pode falar o que realmente é, porque é só inteligência artificial, né? Sobre a musiquinha dessa menina aí cantando enquanto ela geme, também outra coisa que... Não é a inteligência artificial que quis criar isso, mas alguém quis que a inteligência artificial gerasse um tipo de padrão de música de canto assim, né? Essas menininhas aí andando com essa roupa, vestidinho quase chegando, mostrando quase a virilha, também as pernas todas de fora. Esse rebolado estranho, essa maneira de andar rebolando, esse exagero na expressão facial, sempre com um sorrisinho assim de ponta de boca. Isso aí também não é porque a AI gerou, é porque alguém quis que a AI gerasse justamente esse tipo de comportamento. Então tem alguma coisa que controla essa coisa aí. Se é em tempo real eu não sei, mas ela controla a coisa e a coisa descreve aquilo que ela tá pensando. Se ela tá com raiva, se ela tá querendo... Se ela tá com pensamentos de malícia, se ela tá pensando alguma coisa maliciosa, aí gera uma bonequinha e a boneca vai fazer uma expressão facial como se ela estivesse decifrando na expressividade facial dela o pensamento dessa coisa. Se ela pensa maldade, se ela pensa malícia, se ela tem alguma coisa diabólica nela, aí capta esse pensamento se transforma numa bonequinha, como se na verdade a boneca não é uma geração de AI, essa mulher, essas mulheres.
É alguém que tá pensando que ela mora ali na Alemanha e que ela tá correndo de patins na rua, mas ela quer mostrar o corpo, ela quer mostrar o corpo dela, então ela coloca um vestidinho bem curto. E ela é, assim, uma menininha meio sonsa, meio maliciosa, meio espalhafatosa. Se não for uma bichinha, deve ser uma mulher, né? Se for uma bicha. Que é mais essa mentalidade aí de quem quer viver nesse mundo da fantasia, onde eles dizem que a Alemanha não é. Nada disso é o que o ser humano quer. Quem já nasceu na Alemanha, já nasceu na Alemanha. A pessoa não vai sonhar que ela vive na Alemanha. Se ela já nasceu na Alemanha, ela é alemã. Se ela nasceu no Brasil, ela é brasileira. Se ela nasceu lá naquele morro complexo do alemão, ela é moradora do morro do complexo do alemão, entendeu? Então isso é tudo delírios, entendeu? Isso é tudo delírio, viagem na maionese. Você teve uma vida, você conheceu várias pessoas aqui em Recife, enquanto você viveu aqui em Recife. Uma hora você pode conhecer alguém que tem olhos verdes, outra hora você vai conhecer alguém que tem olho azul. Você pode ter um irmão que tenha nascido com olho azul e você não, como é o meu caso. Eu tenho uma que nasceu com olho azul e eu nasci com olho castanho. Você pode ter amigos no colégio que sejam mais brancos, bem mais brancos que você. Você mesmo pode ser uma pessoa aparentemente mais ou menos branca, mas isso não tem nada a ver com a Alemanha, entendeu? Isso aí não tem nada a ver com a Alemanha. Se existe alguma vacina aí que há muito tempo foi dada nas pessoas, talvez isso criou um mundo novo, com mutações novas no DNA das pessoas que impulsionou, como é que posso dizer, provocou essas mutações, acelerou essas mutações de despigmentação da pele e dos olhos. Então, se pode ter sido uma vacina criada pelo exército, por um laboratório secreto lá dentro do exército, ele ter dado há muitos anos atrás nas pessoas e isso altera o quê? O genoma. Aí quando a mulher que já tá com essa vacina, que já tem o genoma, no genoma dela, novas informações genéticas né, nas células, isso vai criar o quê? Óvulos com essa nova informação genética. E quando ela tiver um filho, o filho não vai nascer só com a informação genética do pai e da mãe, porque essa mãe dele tomou uma vacina, e essa vacina alterou o genoma dela, certo? Colocou novas informações, alterou informações do genoma. Então, se ela não tem olho azul, mas se ela tiver um filho e tiver tomado essa vacina, pode ser uma vacina. E aí o filho dela, mesmo ela não tendo olho azul, o filho dela pode nascer com olho azul. Por quê? Porque foi uma vacina que ela tomou. E eu acho, né, eu suspeito que existem pessoas esperando esses resultados aí, esperando crianças nascerem pra saber como é que vai ficar depois dessa vacina, as crianças com essa mutação nova, né, que vai nascer diferente dos pais, porque os pais, a priori, não tinham essa informação genética, mas por causa de uma vacina, ele recebeu essa informação, ficou guardado no DNA dele, e quando ele tiver um filho, o filho não vai nascer só com a informação genética do pai, mas também da vacina que a mãe tomou pra poder, antes de ter esse filho. Isso pode ser uma explicação para as pessoas de uma hora para outra aqui em Pernambuco, aqui em Recife, ter sofrido esse tipo de mutação de cor de olho e despigmentação da pele mais rápida, mas... Porque se você... o que eu tô falando tem sentido, porque se você vê como Recife era há 50 anos atrás, como Recife era Pernambuco, né? Pernambuco há 70 anos atrás, as pessoas eram bem mais escuras, o tom da pele era bem mais bronzeado, bem mais pigmentado, e as pessoas, eu acho, né, tinham cabelo mais crespo, talvez, as pessoas eram mais baixas a maioria tinha os olhos castanhos escuros, ainda hoje é assim. Mas aí, de repente, os filhos das pessoas, dessa forma, há 70 anos atrás, começaram a nascer mais altos que os pais. E alguns começaram a nascer com olhos azuis e olhos verdes, e ninguém sabe, dizem que a desculpa é porque esse pai nordestino dessa criança é descendente europeu. Porque esse pai nordestino dessa criança vem de uma família que veio do estrangeiro há mais de 100 anos atrás por causa de uma guerra, por causa de uma coisa que houve lá na Europa, e aí eles pegaram o navio e vieram pra cá, essa história, né? Eu só posso falar pela minha mãe, porque a minha mãe, ela morou em Minas Gerais, e ela nasceu em Minas Gerais, depois foi morar no Rio. E o pai da minha mãe, ele era louro, e tinha olho azul, né, o meu avô. E minha avó tinha cabelos cacheados, era branca, mas tinha cabelos cacheados. E parei muito parecido com Maria Bethânia, minha avó, mãe da minha mãe. Então, por isso que minha mãe nasceu mais branca, porque minha mãe é filha de um homem que era louro, tinha olho azul, com a minha avó que era branca, mas tinha cabelo escuro, castanho escuro. E a minha mãe, ela tem esse perfil dessas mulheres aí, ela tem assim, tem quase 1,70 m, ela tem cabelo ondulado, tem um rosto bem delicado, mas ela não tem essa cara de... Ela tem um rosto pequeno, delicado, mas ela tem os lábios médios, o lábio da minha mãe não é muito grosso. E os olhos da minha mãe é castanho, claro, castanho mel. Então isso aí não tem como de uma hora pra outra um lugar desse aparecer do nada com todo mundo loiro e do olho azul, não, entendeu? É isso que eu quero dizer.